Olá, senhoras e senhores, vocês não querem nada, hein, caraca? Então, senhores, vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha. Agora temos aqui questão aí de número 14 do IF-Sul, diz o seguinte: analise as seguintes afirmações relacionando aos conceitos e aos fenômenos estudados em eletrostática. O potencial elétrico aumenta ao longo de uma linha de força e no sentido dela. Primeira afirmação. Segunda, uma partícula eletrizada gera um campo elétrico na região do espaço que a circunda. Porém, no ponto onde ela foi colocada, o vetor campo elétrico devido à própria partícula é nulo. Uma partícula eletrizada com carga positiva, abandonada sob a ação de um campo elétrico, movimenta-se no sentido da linha de força, dirigindo para o ponto de menor potencial. Beleza, a quarta afirmação, a diferença de potencial elétrico, DDP, entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre diferente de zero. Estão corretos afirmar apenas que... Bom, vamos reler aqui agora, tomando nota dessas afirmações, né? O potencial elétrico aumenta ao longo de uma linha de força e no sentido dela. Bom, pessoal, nós sabemos bem que quando nós temos lá uma carga e as linhas de campo ao redor dela, né? Temos aqui as linhas de potencial elétrico ao redor dela. Se eu me movimento no sentido dessa linha e se eu me movimento em cima dela, o potencial elétrico muda? Não, o potencial elétrico muda quando eu venho para outra camada, né? Para outra linha. Então, essa nossa primeira afirmação está errada, porque ele fala aqui, ó, aumenta ao longo de uma linha. Beleza? Uma partícula eletrizada gera um campo elétrico na região do espaço que a circunda. Beleza, aqui eu tenho uma carga elétrica, gerou um campo elétrico, porém no ponto onde ela foi colocada, nesse ponto aqui, o vetor campo elétrico devido à própria partícula é nulo. De fato, isso aí a gente observa inclusive na blindagem eletrostática, né? Que é o exemplo da gaiola de Faraday. Quando a gente tem lá a gaiola de Faraday e a gente está dentro dela, a gente está sobre uma blindagem eletrostática, ou seja, ali dentro a gente não sente o efeito da eletricidade. Então, segunda afirmação aqui, vamos circular, está correta. Vamos agora para a terceira. Uma partícula eletrizada com carga positiva, quando abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico. Importante essa palavra que é exclusiva, né? Porque pode ter a gravidade que atua sobre essa carga, podem ter outras forças, né? Movimenta-se no sentido da linha de força, dirigindo-se para o ponto de menor potencial. Galera, a gente vai sempre buscar realmente uma DDP, uma diferença de potencial, e as cargas vão sempre se movimentar para o ponto de menor potencial, beleza? Onde as cargas... Vamos pensar onde a gente tem uma diferença de carga negativa ali, beleza? Então, a afirmação 3 aqui, correta. Bom, a afirmação 4, ela está errada não só por uma questão de física, mas por uma questão que eu sempre comento com vocês, galera. Tem que tomar muito cuidado com questões que fazem afirmações do tipo é sempre. Essas afirmações de é sempre, nunca, toda vez, são afirmações muito perigosas, porque não assume exceções, coisa que na ciência a gente bem sabe, toda regra tem a sua exceção, né? Principalmente lá na química, mas isso não vai fugir na física, na biologia, em todas as ciências a gente vai ter as exceções, tá? E aqui não é diferente, a gente sempre busca, de fato, a DDP, qualquer do condutor, mas nem sempre é diferente de zero, tá bom? Em alguns pontos é igual a zero a diferença de potencial, beleza? Então,
É isso, pessoal. Espero que tenha me feito claro aí nessa questão, que vocês possam, que vocês tenham entendido. Não deixem de deixar um comentário, caso tenha alguma dúvida, algum comentário, essa questão é muito rica. Não deixem de curtir, dar o like também para me incentivar a gravar mais vídeos como esse. Valeu, falou!